O planeta Terra está no meio de uma corrida verde, pela descarbonização para um planeta com emissões zero. E um dos setores da economia que está mudando e deve mudar ainda mais radicalmente nos próximos anos é a indústria automotiva. Saem os motores a combustão e entram os elétricos. E para discutir com a gente este avanço, essa mudança radical, a gente está com o Santiago Chamorro, que é CEO da GM para a América do Sul. Santiago, muito obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Queria começar a nossa conversa entendendo em que pé está esse processo de eletrificação aqui no Brasil e quais são os nossos desafios para, por exemplo, chegar ao mesmo patamar dos Estados Unidos, da Europa ou mesmo da China. Perfeito, Fernando. Primeiro, muito obrigado. Agradeço aqui o convite para falar de um tema que levo bem próximo aqui do meu coração, no meio de uma transformação fantástica para a GM. A nossa CEO, ela fala de uma visão de futuro muito bonita, de um planeta com zero emissão, zero acidente e zero congestionamento nas ruas. Inspirados nessa visão corporativa, a gente tem na GM algumas estratégias bem específicas para chegar lá. Em primeiro lugar, veículos conectados. Então, imagine hoje os veículos são celulares com rodas, por falar de alguma forma, permanentemente conectados para dar para os nossos clientes uma experiência que melhora, uma possibilidade de fazer upgrades dos seus veículos através do ar. Segundo elemento dessa estratégia, veículos elétricos. E a GM está fazendo um investimento gigantesco, são 35 bilhões de dólares para sairmos ao mercado com 30 modelos novos elétricos até 2025. E as notícias já começam a chegar do mercado americano. Você tem aí a Hummer Pickup, você tem aí a Hummer SUV, você tem modelos de Cadillac que já foram lançados para o mercado. E a semana passada fizemos o grande lançamento global da nossa nova Cadillac Escalade elétrica, que está sendo um sucesso tremendo na mídia pelos clientes falando do modelo. E a terceiro elemento dessa estratégia é veículos autônomos, que já existem no mercado americano. Temos permissão do governo americano para fazermos operações comerciais já na cidade de São Francisco, em um par de cidades em Texas e em Arizona, nos Estados americanos, onde o cliente com um aplicativo pede o veículo que chega sem ninguém dirigindo e ele leva do ponto A para o ponto B totalmente autônomo. Então, todas essas realidades que fazem parte dessa nossa visão estratégica, aos poucos vão chegando aqui no Brasil. Estamos comprometidos em educar o cliente, em ter uma fala clara sobre os benefícios dos veículos elétricos com o governo e com os reguladores e esperamos que rapidamente façamos essa transformação, que por sinal a CNN já começou e está com esses veículos elétricos por aí nas ruas em São Paulo, Rio e Brasília, que nos complace muito de ver a nossa marca Chevrolet em parceria com a CNN. Muito bem, mas se a gente compara, Santiago, a situação, por exemplo, nos Estados Unidos, a GM está lá, a GM está aqui. Lá há 5G, aqui também já temos 5G nas nossas metrópoles. O que falta para a gente ter mais veículos conectados ou veículos autônomos, por exemplo, aqui no Brasil? É uma questão de regulação? É uma questão de incentivo tributário, por exemplo? Então, em matéria de veículos conectados, a GM realmente foi pioneira com a nossa marca OnStar. Saímos ao mercado sul-americano, em particular aqui no Brasil, já algum par de anos atrás. E são belíssimos os exemplos que nós temos aí de clientes que, quando tem, eventos de acidentes que acontecem na vida, o próprio veículo contata de forma automática a central de emergência e nós enviamos assistência para o cliente. Felizmente, tem roubos de veículos na América do Sul, aqui também no Brasil. E nós temos quase 100% a capacidade de recuperação de veículos roubados quando tem o dispositivo da OnStar, que falamos para as autoridades onde estão esses veículos e eles vão lá e fazem a retoma desses veículos para devolver para os seus donos. Então, em matéria de conectividade, estamos bem. Em matéria de autonomia, precisamos a criação de uma realidade de alta definição, mapas de alta definição da realidade brasileira, das estradas brasileiras, das ruas brasileiras. Eu acho que é questão de tempo. Se você me pergunta, o mercado brasileiro está pronto para veículos autônomos? Eu falaria que no tempo, sim, porque veja, temos problemas de segurança nas vias.
temos problemas de congestionamento nas vias, temos um consumidor brasileiro super conectado e que tem falta de tempo. Um veículo autônomo soluciona todos esses assuntos. Então, sou otimista de que vamos ter essas tecnologias por aqui também. E a outra frente que o senhor menciona é a eletrificação. Nesse processo, o carro híbrido tem um papel importante, tem tido um papel importante em mercados como os Estados Unidos e a Europa. Aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade, o veículo etanol. Como é que o etanol vai ficar nessa transição do mundo antigo, da combustão, para o mundo novo elétrico? A gente pensa que tem no mercado brasileiro espaço para termos todas as tecnologias disponíveis no país. Não se trata de defender uma única tecnologia, e sim de defender os estándares e de reconhecer as diferenças que têm as tecnologias, fundamentalmente no assunto ambiental. Repare, categoricamente o veículo elétrico é zero emissão. O veículo híbrido tem menores emissões, mas tem emissões. O carro elétrico nem escapamento tem. E veículo de combustão interna, entre essas três tecnologias, representa maiores níveis de emissões de gases contaminantes. Então, a nossa posição tem sido de falar com os reguladores para que justamente se considerem essas diferenças tecnológicas no seu impacto no meio ambiente. Elétrico, melhor que híbrido, melhor que combustão interna. E que seja o consumidor no centro da conversa, que ele ou ela consiga escolher qual é a tecnologia que faz melhor para o seu estilo de vida e faz melhor para o seu compromisso ambiental no planeta. Tem por aí alguns mitos de carros elétricos e demais, que a gente escuta com atenção e que pouco a pouco estamos educando consumidores, o mercado automobilístico em geral e reguladores no sentido de entender bem esses mitos. Então, você fala, por exemplo, me perguntam às vezes, é verdade que os carros elétricos, a aderência de carros elétricos vão gerar apagão elétrico no Brasil? Não vão, de jeito nenhum. A capacidade de geração do Brasil cresce em 2 dígitos e nem nos cenários mais agressivos, ao longo dos próximos 10, 15 anos, os veículos elétricos vão gerar uma situação de consumo de energia tal que gerem essa situação. Me falam, por exemplo, de veículos híbridos com álcool sendo melhores que veículos elétricos ambientalmente falando. Só que, faço um alerta aí para a audiência, usam como exemplo a matriz energética chinesa ou europeia, que são bem inferiores do que a matriz energética brasileira. Quando usamos a nossa matriz energética, 84% renovável, hídrica, vento, sol, crescendo de forma muito sustentável, categoricamente é elétrico melhor que híbrido, melhor que combustão interna. É diferenciação mais do que escolher uma tecnologia única. Ou seja, o etanol é limpo, mas a nossa matriz é mais limpa do que a vista, por exemplo, na China e na Europa, por isso a comparação não necessariamente é adequada. Agora, Santiago, quando a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa, para vários mercados na Europa, há uma data pelo regulador, estabelecida pelo regulador, para o fim da fabricação de novos modelos a combustão. Qual é esta data aqui no Brasil para a GM? Quando a GM vai parar de produzir veículos a combustão no Brasil? Estamos com alguns cenários, não temos divulgado eles. Enxergamos um futuro para a GM elétrico no futuro. A nossa corporação no mercado americano se comprometeu em 2035 a não fabricação de veículos leves com motores de combustão interna e se comprometeu a nível global de chegar em neutralidade de carbono em 2040. Isso significa, se você pensa, Fernando, no que está acontecendo no resto do mundo, Estados Unidos indo rapidamente para a eletrificação. Europa indo de forma acelerada também na eletrificação. A própria China indo também de forma muito rápida nesse sentido. Então, as grandes fontes de autos, de tecnologia para carros no mundo estão indo no caminho da eletrificação. O Brasil, que tem um tremendo potencial de minérios para a fabricação de baterias, que tem uma tremenda capacidade de engenharia na GM, nos centros de engenharia no mundo inteiro, tem brasileiros comandando essas operações na Coreia, na China, nos Estados Unidos. O Brasil, que tem uma grande capacidade de
produção e que junto com a América do Sul teria o quarto maior mercado de veículos no mundo, deveria abraçar essa transformação para os elétricos. Então, sou otimista, aos poucos estamos mudando essa conversa e estamos fazendo com que a solução para o Brasil seja plural, que tenha espaço para os elétricos, que tenha espaço para os híbridos, que tenha espaço para os veículos de combustão interna. Mas para ter uma clareza nesse cenário, seria preciso o regulador tomar uma decisão. O regulador tem que diferenciar e reconhecer que mesmo se conhece o estándar do poço à roda, ou seja, todo o esforço energético para produzir a energia elétrica que carrega a bateria e que movimenta o carro, mesmo nessa métrica, o veículo elétrico é melhor do que o híbrido, que é melhor do que o veículo de combustão interna, e as regulações devem ter essa diferença. O que significa, então, que tenha espaços de estímulos tributários maiores para o elétrico, seguidos pelo híbrido e seguidos pela combustão interna. Que tenha possibilidade de mobilidade dos veículos dessa mesma forma, livre para os elétricos, seguido pelos híbridos e seguido pelos veículos de combustão interna. Então, estamos chegando aos poucos nessa diferenciação, nesse entendimento que são diversas as tecnologias que devem, no mercado desse tamanho, estar presentes. E do ponto de vista do negócio GM, diante dessa expectativa de 2040, a neutralidade da corporação no planeta, os investimentos feitos aqui no Brasil e na América do Sul, a partir de agora, de 2022 e 2023, eles são totalmente elétricos ou não? Ainda há investimentos em combustão? Ainda temos investimentos em combustão interna, vamos tomar um pouquinho mais de tempo na nossa realidade para fazer essa transformação completa, mas também estamos aproveitando os investimentos feitos pela corporação na eletrificação. Então, nós temos o Bolt elétrico, Chevrolet Bolt, nós temos agora o Bolt EUV, que ganhamos um lote de veículos para permitir com que os nossos clientes aqui tenham a possibilidade de experimentar com veículos elétricos. Vem aí a Blazer EV, começando o ano que vem aí a Equinox EV, totalmente elétrica, e vem aí a Silverado EV, uma picape de grande tamanho, totalmente elétrica, com uma autonomia superior aos 500 quilômetros, o que nos permite tirar proveito desses investimentos feitos de forma corporativa. Às vezes me perguntam, e será que tem espaço no Brasil para a industrialização de veículos elétricos, Fernando? Não tenha dúvida. Eu acho que no futuro, pensar em fabricar as próprias células de bateria é possível. Hoje falta um pouquinho de volume e essa fabricação está sendo feita ou na China ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas no futuro não descartaria a possibilidade. E a fabricação de veículos, depois de ter as células que conformam a bateria, tem processos fabris bem semelhantes ao que tem o processo fabril de um veículo convencional. Então, a gente pode fabricar os módulos onde vão essas baterias, a gente pode fabricar todo o exterior, o interior do veículo, como se faz com um veículo de combustão interna. E o drive unit, o motor elétrico, ele tem um processo de fabricação também bem parecido ao motor de combustão interna de um veículo. Então, pensar em uma industrialização de elétricos está, na minha opinião, na volta do quarteirão. Bacana, muito bem. E a gente já está chegando no nosso finzinho aqui do nosso tempo, mas tem uma questão que, para mim, me parece muito interessante quando a gente pensa numa revolução, nessa transformação da indústria automotiva e para o futuro elétrico, como fica a mão de obra? Tanto a mão de obra, por exemplo, que está hoje nas linhas de montagem das montadoras em todo o Brasil, mas também, por exemplo, do pós-venda, os mecânicos de bairro, toda essa cadeia que é absolutamente gigantesca. Como que uma montadora consegue liderar ou influenciar no treinamento dessa mão de obra? Porque se todo mundo vira elétrico, talvez uma parte dessa mão de obra não saiba mais o que fazer. Então, perfeita analogia aqui de que é um processo de transformação. Então, nas fábricas, o processo de industrialização para um veículo elétrico, comparado com um veículo de combustão interna, é bastante semelhante. Eu acho que chegaremos lá, como falávamos aí na pergunta anterior. Nas concessionárias, que hoje temos um trabalho de pós-venda com os veículos de combustão interna, será feito um trabalho de pós-venda com os veículos elétricos também. Já estão totalmente capacitados os nossos profissionais nas oficinas de serviço e demais, e alguns desses serviços vão se transformar
já não vai ter mais troca de óleo nos veículos elétricos. Sim. Mas eles têm toda uma tecnologia embarcada e permitem às concessionárias abrirem outros espaços de negociação e de apoio ao cliente na pós-venda, que se trata simplesmente, na minha opinião, de uma transformação. Melhor exemplo, aqui no Brasil fizemos uma parceria com a WEG e com a Elétricos para nós fornecermos ao cliente uma solução do seu veículo elétrico para fazer a carga dele no espaço que o cliente destinar, na sua casa, no seu escritório, no seu sítio, o que seja. E esse é um serviço que os concessionários nos ofereciam até faz pouco tempo, não existia, e que agora eles estão oferecendo como uma possibilidade de serviço adicional e também de negócio adicional junto com os clientes. Então, Fernando, sim, tem uma transformação. A gente vai ver uma pós-venda um pouco menos frequente, menos intensa do que um veículo de combustão interna, mas bem mais profunda em matéria do assunto de software e cuidado desses veículos elétricos. Minhas duas últimas questões. O primeiro semestre aqui no Brasil, no mercado de automóveis, foi muito marcado pela iniciativa do governo federal de incentivar a compra de veículos até um valor de R$120 mil. Isso gerou impacto no mercado. Queria ouvir como foi isso para a GM e quais são as perspectivas para o segundo semestre. O início da queda do juro é um alento para as vendas no segundo semestre? Então, Fernando, toda medida, toda gesto, política que venha a incentivar a indústria é importante. A indústria este ano vai ser provavelmente do mesmo tamanho do ano passado, não tem crescimento nessa indústria. Estamos falando de 2 milhões de unidades vendidas no Brasil, com uma capacidade instalada de até 5 milhões. Então, tem muito espaço ainda para se crescer. Agradecemos os esforços do governo que lançou esse programa de incentivos e também falamos com eles para, no futuro, melhorar em 2 assuntos importantes. O primeiro, entre anúncio e execução tem que ser segundos. Esse negócio de vamos anunciar uma política que demorou alguns dias, um par de semanas para sair, realmente de uma queda inicial das vendas, que depois houve uma reativação das mesmas. E o segundo, que os mecanismos sejam o incentivo indo diretamente para o consumidor. E não, como se fez nesse caso, um incentivo que premiou a velocidade de colocar o estoque das montadoras na disponibilidade do incentivo. Então, foi para o estoque e não necessariamente para o cliente final. Esses 2 assuntos falamos com clareza com o governo, celebramos as intenções desse programa e tomara venhamos ter algumas outras alternativas, tanto no curto prazo e, mais importante, nos interessa muito a reindustrialização da indústria, do setor automobilístico no Brasil. Então, estamos trabalhando ao interior da reforma tributária, ao interior da Rota 2030, com os reguladores, para que tomara assim seja uma indústria brasileira cada dia mais forte e dando as boas-vindas para novas tecnologias que o consumidor quer. Vou lhe dar uma estatística. 86% dos consumidores brasileiros já comprariam um veículo elétrico nos próximos 12 a 18 meses na sua janela de compras, se ele estivesse disponível. Então, tem um cliente curioso, por aí parte o assunto. O cliente quer experimentar, o cliente quer sentir a diversão de dirigir um veículo elétrico que acelera muito bem, que é ágil e que, outra estatística que deixo aqui com a sua audiência, dos donos de veículos elétricos do Brasil, 0% manifestam voltar para um veículo de combustão interna. Falta incentivo. Estão felizes. Falta incentivo. Falta incentivo, falta... E aí, minha última pergunta, Santiago, muito rapidamente. A gente está no meio de um processo eleitoral no nosso grande parceiro comercial, a Argentina. Como a oscilação maluca das cotações do câmbio, por exemplo, afeta o negócio com o GM? Isso prejudica, porque vocês têm um grande fluxo de comercial entre as duas filiais. Como isso tem afetado o negócio? Operar na Argentina é um desafio, tem algumas políticas que geram, por falar de alguma forma,
situações de mercado que não são totalmente as típicas, então tem controle cambiário, tem trade balance, balanço do comércio entre os dois países, e são políticas que mudam com frequência e que é difícil entender no mercado argentino. Temos uma fábrica maravilhosa em Rosário, fabrica a Tracker, que fabricamos para consumo interno da Argentina e também para, desde a Argentina, exportar para o resto da América do Sul. Estamos realmente abraçando todas as discussões que estão acontecendo agora no meio desse processo eleitoral e escutamos os diversos candidatos falando das reformas estruturantes que o país precisa e confiamos que seja qualquer um deles que seja o ganhador desse processo, que venha implementar essas reformas que o país precisa e consiga controlar esses problemas gravíssimos que hoje tem a Argentina, de uma altíssima inflação, de uma balança cambiária difícil de administrar, de um estado de caixa, de reservas internacionais também bastante delicado. Então, de olho e acompanhando o dia a dia na Argentina. Muito bem. Eu agradeço muito o Santiago Chamorro, CEO da GM para a América do Sul, pela conversa aqui. Tomara que as coisas se encaminhem dessa maneira. Obrigado, Obrigado, Santiago. Fernando. Até a próxima.